Fala, flamenguista! No vídeo de agora eu vou falar sobre os preparativos do Flamengo para esse jogo importante contra o Chelsea. Alerta ligado com o De La Cruz que pode ser cortado desse jogo. E vou falar também da proposta de 126 milhões de reais por Wesley, ou seja, vou deixar você por dentro de tudo que está rolando de mais importante no clube mais querido do Brasil. Então já deixa o seu like nesse vídeo porque eu cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Aliás, não deixa só o seu like, confere aí se você ainda não é inscrito no canal, é totalmente de graça. É só você clicar no botão inscreva-se aqui e assim você ajuda um outro flamenguista como você para ajudar o nosso canal aqui a crescer. Em contrapartida, você recebe esse resumo diário de notícias do Flamengo para você não perder o seu tempo, não ficar perdido. Aqui você encontra tudo resumido diariamente. Então, já clica no botão aí, confere se você ainda não é inscrito para você dar aquela moral aqui no canal. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, falando aqui dos treinos do Flamengo, o Filipe Luís aí continua treinando com a equipe, né, se preparando para esse jogo importante da sexta-feira. Se o Flamengo vencer o Chelsea, o Flamengo tem grandes chances de terminar em primeiro e aí foge de um outro europeu, pelo menos um europeu mais forte, que é o Bayern, né, que está no outro grupo. O Flamengo pode pegar de repente ali, é mais provável, né, porque esse campeonato mundial está surpreendendo muita gente. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já está na metade do segundo tempo do jogo contra o Real Madrid, está 1-1. Então, assim, os europeus não estão encontrando facilidade nos jogos deles, né, a não ser o Bayern, que realmente pegou um time semi-amador da Nova Zelândia, mas no geral aí o campeonato está bem disputado, está bem legal de assistir. Então o Flamengo tem reais chances de conseguir vencer o Chelsea e terminar em primeiro nesse grupo. Podemos ter uma novidade que é o Alexandro. Ele não estava lesionado, mas o Filipe Luís poupou ele, porque ele teve um jogo desgastante com a seleção brasileira. Então ele foi poupado justamente para se preparar melhor para esse jogo contra o Chelsea. Provavelmente vai ser titular. Na minha opinião, vai ser muito importante, que ele vai conseguir fechar mais a zaga, não só com a experiência, né, mas com o estilo de jogo dele. Ele é um pouco menos ofensivo que o Ayrton Lucas e vai deixar, obviamente, menos espaço. Então, Flamengo fechadinho ali, lembrando que um empate é um resultado importante. O Palmeiras já empatou com o europeu dele, o Fluminense também. Então, se o Flamengo está querendo mirar essa classificação aí, o Flamengo é bom não perder, né? Quanto mais ganhar pontos, melhor. A dúvida, na verdade, aqui, que o jogador que pode ser cortado é o De La Cruz, né? O De La Cruz que vem aí de uma sequência de lesões, né? Ele ainda não se firmou com a camisa do Flamengo, essa que é a verdade. Está sendo avaliado dia a dia, mas provavelmente só vai ficar liberado para o jogo contra o Los Angeles FC. Ele já iniciou a transição para o campo, mas existe um risco de relesão. Então, o Filipe Luís e a comissão técnica entendem que para não correr esse risco, tendo em vista que o Flamengo também tem um segundo semestre inteiro pela frente aí nos campeonatos mais importantes, sequências difíceis contra o Galo, contra o Internacional. Então, para não causar esse risco de relesão, ele voltou a treinar o campo, mas provavelmente vai ser cortado desse jogo contra o Chelsea, né? É uma pena, como eu disse, um jogador que chegou no Flamengo com cifras muito altas, com grande expectativa, mas infelizmente ainda não conseguiu engrenar nesse time do Flamengo. E com a presença agora do Jorginho, que já chegou jogando bem, talvez perca a posição de titular ali. Falando em Jorginho, o Jorginho participou da coletiva, né? Todo jogador escolhido por dia, e o Jorginho foi escolhido, teve uma coletiva bem legal de assistir. Aliás, o Jorginho é um cara intelectual, sabe falar muito bem, né? A gente está acostumado muito com o jogador dar respostas muito rasas ou rápidas. O Jorginho falou bastante, rendeu a coletiva dele, brincou falando sobre o Zico, né? Como ele conheceu o Zico, como foi tietar o Zico. Então foi um momento de descontração na coletiva, mas ele, como fala muito bem, é muito lúcido, né? Não só em campo como na coletiva, foi perguntado muito sobre o estilo do jogo do Chelsea, que é um time que ele já jogou. Então ele está vindo da Inglaterra, conhece o Chelsea como adversário, mas o clube anterior dele, antes de estar no Arsenal, era justamente o Chelsea, né? E aí ele falou um pouco sobre esse estilo de jogo, que muita gente está pensando que o Flamengo poderia mudar um pouco o estilo, tendo em vista que vai ter um adversário um pouco mais forte. Ele fez uma análise realmente muito lúcida com relação a isso, falou que o time do Chelsea é um time de muitas transições, que gosta de quebrar as linhas para ter espaço para correr, falou que dos jogadores, né, que são jogadores muito dinâmicos, realmente no jogo contra o Los Angeles FC, a gente viu que quando o Chelsea mudou, fez as substituições,
tinham muitos jogadores correria, né? Muitos jogadores jovens, realmente com um potencial físico muito grande. O Flamengo precisa tomar conta disso, né? Então ele alertou isso, né? Mas falou que o Flamengo precisa continuar jogando com o seu DNA. Foi a resposta que o Jorginho deu. Esperamos que ele faça um bom jogo e que de repente a lei do ex venha, né? E aconteça, ele possa fazer um gol aí, quem sabe, contra o Chelsea. A verdade é essa. O Flamengo fica então só na dúvida aí com relação se o Alexandre vai jogar como titular ou não. Uma outra dúvida que eu acho que o Felipe Luiz deve ter, mas isso não foi externado ainda, é a situação do Pedro, que ainda não conseguiu também voltar em grande estilo. Eu acho que é um jogo que, de repente, ele poderia improvisar o Gonçalo Plata, que é muito mais agudo como titular, né? Mas, de repente, o Felipe Luiz começa com o Pedro e, de repente, aí bota o Plata no segundo tempo para movimentar um pouco mais o jogo, de repente até no lugar do Pedro ou do Luiz Araújo, a depender do resultado do primeiro tempo. Mudando de assunto aqui para a gente finalizar o nosso vídeo, falando de Wesley. Saiu a informação na Gazeta dello Sport que a Juventus quer pagar 126 milhões de reais pelo Wesley. Isso daria mais ou menos 20 milhões de euros na cotação atual, né? Há, inclusive, a possibilidade dos dirigentes da Juventus conversarem com os dirigentes do Flamengo, aproveitar que eles estão no mesmo país, né? Já estão lá nos Estados Unidos, então há uma possibilidade dessa conversa. Eu acho pouco esse valor, né? Hoje o Wesley é reserva do Flamengo, o Varela está jogando muito melhor, mas a gente conhece o potencial do Wesley, é um jogador de seleção brasileira, foi convocado nos últimos jogos da data FIFA. Então, assim, eu acho que dá para o Flamengo esticar essa corda, tentar uns 30 milhões. Agora, a proposta tem que vir. Não adianta o Flamengo só querer vender o jogador por esse valor se a proposta não chegar a esse valor. As propostas que, por enquanto, chegam são nessa casa dos 20 milhões. Esperamos que ele faça um bom campeonato mundial para poder subir esse valor, porque eu acho nesse momento pouco vender por 20 milhões. Né? Aliás, deixa aí nos comentários se você acha uma boa o Flamengo aproveitar logo essa bolada de 126 milhões de reais e vender para a Juventus da Itália, o nosso querido Wesley, né? E aí, para finalizar de verdade aqui o nosso vídeo, falando da festa que o Flamengo está preparando, a torcida do Flamengo, as embaixadas do Flamengo lá nos Estados Unidos estão preparando uma grande festa, estão pedindo para todos os torcedores levarem de casa o seu balão, um balão desses de festa, vazio, para encher lá na hora do estádio, né? Porque lá tem algumas situações que não deixa fazer mosaico e tudo mais. Então, leva o seu balão e aí quando você chegar lá no estádio, enche para fazer uma grande festa. Inclusive, eles pediram para todo mundo divulgar essa situação. Vão se concentrar, vão tentar se concentrar no mesmo ponto do estádio, ali atrás do gol, para poder causar essa ideia de que tem uma massa rubro-negra ali torcendo, porque teve muito torcedor do Flamengo contra o Esperance, mas a galera se espalhou no estádio. E aí isso deu a sensação de estádio vazio, de torcida do Flamengo não estava presente. Então agora eles estão tentando reunir a galera aí, pedindo para todo mundo divulgar. Então se você está aí nos Estados Unidos, se você vai para o jogo, faça isso. Se junte onde tem a torcida do Flamengo para causar essa massa, para os jogadores sentirem que estão de verdade dentro do Maracanã. As principais notícias do Flamengo de hoje são essas, então curte esse vídeo, comenta o que você achou, se você puder, compartilha para outro flamenguista que gosta dessa resenha, para fazer o nosso canal aqui crescer. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!